Aos que acompanham a programação da Rádio Vale Feliz, nós vamos à nossa entrevista. A gente começa um especial sobre os 200 anos da imigração alemã com o jornalista, escritor, pesquisador da imigração alemã, Felipe Kuhn Braun, e a gente vai falar a respeito desse assunto. Felipe, que já tem quase 30 livros lançados, né? Até o final do ano ele vai ter 30 livros lançados sobre a imigração alemã e histórias, tanto de famílias, de imigrantes e de municípios. E a gente vai falar a respeito disso nesse especial aqui da Rádio Vale Feliz, Felipe. Hoje, então, a nossa primeira conversa para falar justamente do início, né? Vamos voltar 200 anos atrás ou até um pouco mais para contar para as pessoas como é que começou esse movimento da imigração alemã no Brasil e aqui, obviamente, no Rio Grande do Sul. É um prazer conversar com o senhor nesse espaço de entrevistas, nesse momento tão especial. Tudo bem? Tudo bem? Obrigado, Arthur. Quero cumprimentar você e os ouvintes da rádio, poder estar aqui hoje compartilhando com vocês isto que já tem sido resultado também de 23 anos, praticamente, de pesquisas, e especialmente no Vale do Caí, dos Sinos, mas também nos outros vales, como do Rio Pardo, Taquari, Paranhana, região das Hortênsias, buscando reconstruir essa história, registrar essa história depois dos livros, e claro, nesse ano especial, que é o ano do bicentenário dos 200 anos da imigração alemã. Então vamos lá, Felipe, vamos começar. Como é que foi o pontapé inicial para a vinda dos imigrantes alemães aqui para o Brasil e para o Rio Grande do Sul? Como é que aconteceu isso? Bem, a Alemanha não era um país ainda em 1824, era um conjunto de estados autônomos que tinham a língua alemã como conjunto, assim como uma certa unidade. Mesmo que com a reforma protestante ou a reforma luterana, a partir de 1517, Martinho Lutero, que muitas vezes também é considerado, digamos, o pai da língua alemã, porque ele pegou aquele dialeto e transformou, registrou, escreveu e publicou nesse dialeto, que se tornou o Hochdeutsch, o alemão clássico, o alemão gramatical, claro que com muitas alterações, Tem muitas com muitas nuances, né? modificações, exato, e depois atualizações Aham. com o passar do tempo. Mas, bem, isso é um capítulo, né? O idioma, a diversidade também linguística, e desses estados onde eles viviam. Bem, que a partir de 1871 formam a Alemanha, e nem digo toda a Alemanha que nós conhecemos, porque pós Segunda Guerra Mundial, a Alemanha perdeu um terço da sua área territorial para a Polônia e para a Rússia, e alguma coisa também ali para os países do Mar Báltico, além da própria Polônia e Rússia, e, e é interessante que muitos imigrantes também vieram dali, da Silésia, da Pomerânia, da Prússia Oriental, daquelas regiões. Bem, esses estados autônomos, eles eram regidos, eles eram administrados, ora, uma parte deles pela igreja, outra parte por príncipes, por pessoas que tinham títulos nobiliárquicos, né? Quer dizer, eles não eram nobres, eles tinham títulos de nobreza. Eles eram os detentores do poder financeiro, político de boa parte lá dessas regiões onde estavam inseridos, né? Eles e os seus súditos, então, que formam o grande contingente migratório, que na verdade esse excedente populacional ele inicia as ondas migratórias já no século XIII, quando eu digo assim que países perderam metade da sua população em algumas décadas de migração, como a Itália e a Irlanda, por exemplo. A Alemanha não perde tudo isso num período tão curto, mas a Alemanha, ao meu ver, eu não sei se tem um outro país onde eles emigraram para tantas regiões. A gente vê
a partir de 1225, uma formação do Estado autônomo, de um desses Estados autônomos, o Estado da Ordem Teutônica, ordem monástica, e para lá também eles emigraram, como disse, a partir de 1225. Então, para essa região, já no século XVII, a partir de 1624, para a América do Norte. No século XVIII, nós temos a parte do Império Austríaco, Austro-Húngaro, depois esta colonização às margens do Danúbio, Uhum. na Hungria, Bulgária, aquela região também, com colonização alemã. Depois nós temos a Romênia, a Ucrânia e o sul da Rússia. O sul da Rússia a partir por volta ali de 1750. Também tinha antepassados que eram de lá, do Vale do Rio Volga, que depois do sul da Rússia ainda muitos emigraram para cá. Bem, essas pessoas elas migram sempre porque elas querem uma situação melhor para si e para os seus. E esse tema, ele é algo tão antigo e tão atual, especialmente no sentido de que as pessoas, as migrações, elas continuam. A história da humanidade é a história das migrações. Lá dos registros que a gente vê na Bíblia, no Antigo Testamento, no Novo Testamento, e em vários outros registros, em vários outros, na história romana, na história antes ainda grega, na história depois dos francos, dos celtas, que vem a ser até os antepassados de uma boa parte dos nossos imigrantes. É interessante que essas migrações, elas são, em geral, migrações muito bem sucedidas. Desde o estado da Ordem Teutônica até a margem do Danúbio ou do Volga, no sul da Rússia, esses imigrantes chamados a esses lugares, eles, de um lado, uma parte pega em armas e a outra parte vai para o cultivo da terra. Ou até aqueles que faziam ambas as condições, né? Então, da defesa e do plantio ali. E essas terras elas se tornam muito férteis, não só pela qualidade delas, de fato, mas também pela qualidade da mão de obra desses imigrantes. Bem, como eu disse, a partir de 1624 inicia a imigração de origem germânica, de origem alemã ou de língua alemã, para a América do Norte, para os Estados Unidos da América. Bem, nesses anos seguintes, há um grande contingente que vai para os Estados Unidos. Quando a gente visita na Alemanha para pesquisa, palestras, atividades, as pessoas sempre dizem assim: eles foram para a América, né? Mas quando se refere à América, a maioria tem essa visão de que é a América do Norte, né? E não, por exemplo, Brasil, onde vai o segundo contingente aqui para a América, mas também Argentina, Paraguai, Chile, Venezuela, Peru e México, Uhum. Paraguai também, né? Acho que eu disse, mas onde eles então vão se estabelecendo. Estabelece. Bem, os alemães para o Brasil, havia uma necessidade, o Brasil recém-emancipado, recém-independente de Portugal, em 1822, de ocupar as terras ao sul por digamos assim, um receio do Império recém-formado de que essas terras fossem invadidas pelos espanhóis, pelos castelhanos, né? O litoral do Rio Grande do Sul de difícil acesso era até então a região do Brasil com menor ocupação, é, seja luso, açoriana, ou mesmo africana, infelizmente na condição de escravizados naquele período, e os indígenas, povos nômades, claro, o único povo nativo aqui, né, o único americano, mas também, por ser nômade, várias dessas regiões não estavam ocupadas, né? Algumas estavam, outras não. Bem, essa preocupação do Império fez com que fosse contratado o Major Anton von Schäfer, que tinha uma certa habilidade na Europa
e que tentou negociar, digamos, e propagandear esta, digamos assim, oferta do governo brasileiro, do governo imperial brasileiro, que de fato não tinha nem organização, nem planejamento, nem vontade política por um desenvolvimento assim muito grande dessas regiões. Foi assim, ó, aqui nós temos terras, elas vão ser marcadas, demarcadas, loteadas, vocês vão ganhar essas terras e, né, se virem. E assim os primeiros imigrantes, mesmo tendo que iniciar tudo do zero, ao menos eles tinham uma coisa que eles não tinham na Alemanha, que era a terra, né? Uhum. Isso também se explica porque as brigas envolvendo pedaços de terra, propriedades, sejam rurais ou depois urbanas, elas são tão acentuadas em todas as regiões praticamente de ocupação alemã, porque imagina lá eles não tinham nada, muitos vinham apenas com um baú com duas, três, quatro mudas de roupas, uma Bíblia, um livro de histórias religiosas, porque é, é, era isso que tinham, né? Lembrando que a alfabetização daquela região de onde vieram a maioria dos nossos imigrantes aqui, pelo menos do Hunsrück, que foram para o Vale do Caí e nos arredores, a educação, digamos assim, das escolas públicas naquela região, ela é mais do início do século XX, então, não, do início do século XIX, né? Digamos assim, digamos, da geração dos nossos imigrantes ou dos filhos imigrantes. Então, assim, por isso que os nossos imigrantes já não são analfabetos, a imensa maioria deles sabe ler e escrever, tem um conhecimento ao menos mínimo educacional e um pouco cultural, mas assim, ao mesmo tempo eles não têm uma bagagem, por exemplo, de livros, de arquivos, porque isto custava, isto era caro, né? E para quem não tem muitas vezes minimamente o alimento na mesa, no prato, não se pode falar em cultura quando não se tem o mínimo que é um alimento ou uma roupa para aquela pessoa, para aquela família. Né? Então, assim, é interessante que o Schaeffer consegue, em algumas tratativas com alguns estados independentes, primeiramente do norte, do que hoje é a Alemanha, né? Por isso que a nacionalidade dos nossos primeiros imigrantes, eles eram imigrantes vindos de Hamburgo, de Mecklemburgo, de Holstein, é, é, ou do que hoje é Schleswig-Holstein, de Bremen, daquelas cidades-estados ou daqueles estados autônomos do norte, e que a maioria eram luteranos, né? Por isso que as primeiras 360 famílias que chegam nos anos de 1824 e 1825 nada mais, nada menos do que 91,5% dessas famílias, ou 91,5%, eram famílias de confissão luterana. Né? Então, dentro desse panorama, as condições de extremas dificuldades financeiras, a dificuldade com a alimentação, uma terra de difícil plantio, e também uma revolução industrial que praticamente arrastava essas famílias para a cidade ou para as grandes indústrias, e num mundo onde não havia seguridade social ainda, realmente eles eram explorados quando tinham que trabalhar 16 horas por dia, 18 horas por dia, seja nas tecelagens, seja nas minas de carvão, seja na parte da lapidação dos cristais. Então, toda com que essas pessoas tivessem na migração, na emigração, a única, digamos, expectativa ainda de sobrevivência. Né? Na Alemanha se falava muito nos povoados,
né? Aquele que ficava no povoado, ele sabia que se ele era agricultor, ele ia continuar agricultor. Aquele que era ferreiro ia continuar ferreiro. Aí ele ia ficar ali naquele povoado para o resto da vida dele, o filho dele provavelmente ia ser também. Então, aquele que emigrava, ele tinha um grande, digamos assim, mundo em aberto, a incerteza grande da imigração, mas a expectativa que se tivesse sucesso, ele poderia, como aconteceu com muitas famílias, ter muito maiores condições no Novo Mundo, na América, a Europa na terra das suas raízes, né? Então isso é interessante. Então a expectativa de vida era baixa, em torno de 45 anos, a estatura média deles era 1,45 m, 1,50 m, isso nós estamos falando dos nossos imigrantes adultos. A mortalidade infantil era muito alta, né? A vacina, que historicamente a gente sabe que a vacina salvou vidas, e com isso deu um boom populacional naqueles estados alemães no início do século XIX. Então, esse excedente, né, emigrou, e aí fechando esse panorama, né, porque aí a gente pode falar, né, Arthur, até um pouco da viagem e do início aqui, dessa caminhada nesse novo mundo aqui no Brasil e aqui no Rio Grande do Sul. Com certeza, isso vai ficar para a nossa próxima entrevista, Felipe. Então a gente agradece nesse primeiro capítulo desse nosso especial aqui da Rádio Vale Feliz sobre a imigração alemã, contando um pouco como se desenvolveu a história da imigração alemã até esses imigrantes começarem a virem para o Brasil. E na nossa próxima entrevista a gente vai trazer essas informações, então, de como foi essa viagem, de como se iniciou então a imigração aqui no Rio Grande do Sul e na região. Muito obrigado por conversar conosco. Parabéns pelo trabalho realizado. Obrigado, meu caro, e obrigado a todos os ouvintes. Ok, então essa é a nossa entrevista.